Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso programa vai falar da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional. De 2005 a 2009, segundo um levantamento feito pelo IPEA e pela ABC, esta cooperação brasileira cresceu em mais de 50%. Nós vamos então descobrir quais foram as características fundamentais dessa cooperação e, dentro dela, as opções que o Brasil tem feito para seguir expandindo essa forma de cooperação, que, aliás, faz parte da política externa brasileira de uma maior integração, sobretudo com a América Latina, com a África e países da Ásia. Para nos falar sobre isso, nós temos aqui conosco dois convidados representando esses dois organismos. Temos o Dr. Marco Farani, da Agência Brasileira de Cooperação, a quem agradeço muito pela presença. Obrigado, Roberto, pelo convite. E temos também o Dr. Marcos Sintra, que é economista do IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada, um órgão ligado à Presidência da República. Muito obrigado, doutor Sintra, pela presença. Agradeço o convite. Esse crescimento, foi a primeira, vamos dizer, lembrando sempre que é a primeira vez que se faz um levantamento dessa natureza, mas ele registrou um crescimento. Como é que se explica essa maior solidariedade, maior cooperação brasileira? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, dizer que esse documento é inédito, né? Foi a primeira vez que o governo brasileiro publica um documento como esse, né? Foi uma cooperação entre a ABC e o IPEA, com apoio da Casa Civil da Presidência da República, e nós começamos a pensar nisso em janeiro de 2010 e conseguimos terminar o trabalho no final do ano. Enviamos comunicação para 65 órgãos que estão envolvidos na cooperação técnica ou financeira e contratamos um consultor, criamos uma metodologia e iniciamos um trabalho de pesquisa com capacitação, inclusive, de pontos focais nos ministérios para que eles pudessem levantar de uma maneira harmônica os dados que pudessem entrar num relatório como esse, que seguia certos critérios, etc. Então é importante primeiro, o governo brasileiro com isso passa a ter um documento que indica quanto o governo gastou em cooperação técnica, e nós optamos por um período, a ideia era fazer todo o governo Lula, mas não havia registro na maior parte das entidades das ações anteriores a 2005, então nos restringimos a 2005 a 2009. Então, o governo e a sociedade brasileira passam a ter pela primeira vez um registro com os dados exatos de quanto o Brasil gastou na ajuda, na cooperação para o desenvolvimento internacional. Você vê que nós não mencionamos cooperação técnica, porque a cooperação técnica é uma das áreas do tema ajuda ao desenvolvimento, digamos assim. E aí identificou-se quatro grandes linhas, né? A contribuição aos órgãos das Nações Unidas, são contribuições obrigatórias, as contribuições a bancos regionais, a cooperação técnica, propriamente dita, a ajuda humanitária e a cooperação educacional, na forma de bolsa de estudos. Então, foi feito um levantamento, o IPE destinou uma equipe para cuidar disso, e isso mostra, e o levantamento mostra que houve um crescimento de 2005 e 2009 na cooperação. Acho que o Marcos Sintra pode falar com mais detalhes como é que foi feito o trabalho, onde é que se deu o crescimento, etc. Mas o importante é saber que o governo brasileiro, que o presidente da República hoje, que a presidente da República, ela vai saber quanto o Brasil destinou nesse período em cooperação para o desenvolvimento. Quanto o governo brasileiro gastou dos recursos do Estado brasileiro, né? Claro. Esses são investimentos a fundo perdido. A fundo perdido. Nós vamos fazer agora, esse ano, vamos fazer o do ano de 2010, fazer em conjunto esse levantamento, agora com mais detalhe, porque é só o trabalho, é o resultado do trabalho de um ano, né? Então é possível detalhar mais as ações, etc. Agora, é importante isso, porque não se sabia quanto o Brasil gastava e quem fazia o quê. Então, hoje em dia, isso ajuda a definir
uma estratégia, melhorar uma estratégia de ação, ajuda a saber exatamente quanto se gasta, se é muito ou pouco, quanto isso o que equivale em termos de comparando com outros países em desenvolvimento, quanto eles gastam, onde gastam. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que o primeiro relatório é de um país emergente, de um desses países, desses chamados BRICS, ou que seja, desses países emergentes. O Brasil é o primeiro a fazer um relatório como esse. A Índia também faz um trabalho muito grande, em cooperação, a China mais ainda, mas nenhum dos dois tem uma publicação que indique como eles estão gastando, onde, etc. Denota também transparência do governo brasileiro, ou seja, qualquer cidadão do Brasil ou fora do Brasil pode saber como o Brasil está gastando seus recursos, como está destinando e aonde, por meio de que instituições, etc. Doutor Sintra, pelo documento nós vemos lá que o volume total de gastos, né, ou de aplicações, supera 2 bilhões e 800 milhões. Isso. Mas pelos padrões internacionais, que reservam um limite um mínimo de 0,7% do PIB para a ajuda internacional, vemos que o Brasil ainda está longe de atingir essa meta. Que comentários o senhor podia fazer sobre isso? Eu faço 2 comentários de duas naturezas. A primeira é que, como o Marco Farani já sinalizou, o próprio conceito de cooperação internacional tem mudado muito. Se pegarmos um pouco longe na história, nos anos imediato pós-guerra, a cooperação internacional era, estrito sensu, cooperação técnica. Isso foi se ampliando ao longo do tempo e por isso que o Farani já sugeriu que nesse relatório, além de cooperação técnica, há ajuda humanitária, bolsas de estudo para estrangeiros, que o governo brasileiro apoia estudantes de outros países, e doações e aportes do governo brasileiro para instituições multilaterais que apoiam países em desenvolvimento. Ou, como, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento da África, que faz programas de desenvolvimento para os países africanos. O outro comentário é que os anos 2000, a primeira década do século XXI, né, o Brasil passou por uma mudança importante do ponto de vista da sua economia, do ponto de vista da sua vulnerabilidade externa, do ponto de vista de vários programas de inserção social, programas muito bem sucedidos, e é esse próprio movimento interno da economia brasileira, da sociedade brasileira, do governo brasileiro, que tem estimulado muito a demanda de outros países para conhecer os nossos programas. E às vezes são coisas aparentemente muito simples. Por exemplo, para o ouvinte brasileiro, a Fiocruz tem um grande programa de banco de leite nos países da América Central e da América do Sul, que é um programa que salva vidas de crianças, de bebês. Então, no Haiti, um programa de produção de hortaliças. Hortaliças? Isso, ensinar a plantar e preservar os alimentos. Técnicas agrícolas. Técnicas agrícolas. São coisas que aprendemos a fazer e que podemos ajudar outros povos que estão um pouquinho mais atrasados. A gente tem o IBGE, por exemplo, né? E tem alguns países que não têm um sistema de contas nacionais. Então o IBGE ajuda a montar um sistema de contas nacionais. Esse tipo de cooperação cresceu muito, e cresceu porque a sociedade brasileira, a economia brasileira, deu um salto aí nos anos 2000. Agora, todos esses programas são bancados pelos recursos públicos brasileiros da Fundo Perdido. Pela ABC. Pela ABC. São projetos que o Marcos citou, são projetos da Agência Brasileira de Cooperação. Eles nascem de demandas específicas que os países apresentam ao governo brasileiro, por intermédio das embaixadas do Brasil, por intermédio de viagens do presidente da República, do ministro, visitas oficiais que são feitas ao Brasil, que conhecem as fortalezas, digamos assim, do Brasil, fazem visitas, conhecem melhor o Estado brasileiro, então solicitam cooperação.
E aí, eu acho que o Marcos Sintra colocou muito bem, quer dizer, esse movimento é resultado de duas coisas, talvez, né? Em primeiro lugar, o que o Marcos colocou, que a economia brasileira se estabilizou, né? O Brasil voltou a crescer, a economia voltou a se expandir, por um lado. Por outro lado, a política externa do governo Lula, que foi uma política de projeção do país no cenário internacional. E a cooperação técnica é um instrumento natural de tradução da presença política do Brasil, da tradução do nível do político para o nível da prática, do técnico, né? Ou seja, do Brasil se apresentar como detentor de soluções para esses países, como um intermediário das suas respectivas crises, como um país que pode apoiar, ajudar, e que faz isso por meio de disponibilizando soluções a nível técnico. Então, a cooperação técnica, ela é um instrumento da política externa importante, um instrumento de projeção e de ocupação de espaço, né, do espaço internacional pelo governo brasileiro. Tem um custo, claro que tem um custo, agora é um custo muito baixo, porque, na verdade, o Brasil faz nossa cooperação técnica, ela é caracterizada basicamente pela capacitação profissional e fortalecimento institucional. A cooperação técnica brasileira não doa recursos a orçamentos e tal de outros países, nem doa infraestrutura, etc., como fazem outros países desenvolvidos e como faz também a China, que tem uma atuação muito agressiva na África, etc., doando infraestrutura e tal, em troca, às vezes até em troca de algumas vantagens, algum tipo de vantagem econômica ou comercial. Mas o Brasil não trabalha no campo da capacitação profissional, do fortalecimento institucional e trabalha com o Estado brasileiro, ou seja, são técnicos de instituições do governo brasileiro que vão transferir a experts de outros países, né, seus conhecimentos, transferir políticas públicas, etc. Nós temos, por exemplo, aqui, apenas para que o nosso telespectador possa ter mais clareza, né? O Brasil tem desenvolvido uma política, e eu pediria ao doutor Sintra que comentasse também, de cooperação em agroenergia, seja na África, na América Central, ou mesmo na Ásia, né? E isso significa transferência de uma tecnologia, a produção de etanol, né, para a produção também de biocombustíveis. E isso tudo é uma maneira, inclusive, de buscar enfatizar a linha de geração de emprego e renda nesses países, né? Exato. E nessa direção, para que o etanol, né, que no Brasil é extremamente importante na frota de automóveis, né, se torne uma commodity internacional, os países exigem que outros países do mundo também produzam o etanol, ou álcool, para uso do combustível nos automóveis. E isso o Brasil tem feito uma política muito importante de estimular que outros países da África e da América Central também possam produzir o etanol da cana-de-açúcar, que é um dos mais produtivos do mundo, e nesse sentido transfere tecnologia, gera emprego e as indústrias brasileiras que produzem os equipamentos, as usinas de álcool, têm a tecnologia, podem vender tecnologia, então você gera renda interna também. Então é um processo de cooperação chamado ganha-ganha, né? Os países se beneficiam e o Brasil também. O senhor podia até tirar uma dúvida que ocorre com frequência, que é aquele ceticismo em relação a, por exemplo, apoiar o fortalecimento de países como o Paraguai na sua economia, por exemplo. Mas a contra-argumentação é que o fortalecimento econômico lá gera também possibilidade de fortalecimento aqui também, ou seja, no sentido de aumento do intercâmbio, da dinamização econômica. Como é que isso se dá?